Bem-vindo, amados. Graças a Deus, mais um programa Momento Família. Amém. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Estamos muito felizes com as gravações dos últimos episódios. Não sei você, Lucas, mas eu estou gostando do programa. Eu também, Adão. Espero também que você goste. Obrigado por nos receber aí na sua casa. Todo sábado às 9 horas nós trazemos para vocês uma palavra para edificar a sua família, né, Ademar? E agora nós estamos numa série toda especial. Sim. Você é casado? Você pretende casar? É casado há 30, 20, há 10 anos, há um ano? Então você está no canal certo, né, Ademar? Isso, canal certo. E nosso tema geral é o centro da vida familiar. Amém. Muitas pessoas, Lucas, acham que ter dinheiro ajuda no casamento. Sim. Ter um bom emprego, ter carro bom, casa boa, muitas coisas boas assim, a pessoa pensa, eu casado com tudo isso, eu sou feliz, não vou ter problema. Tá resolvido. Mas é um engano isso. Verdade. Muitas pessoas têm tudo isso, tem casa boa, Sim. tem uma família boa, vive bem, tem um bom emprego, não falta dinheiro, mas o casamento está completamente derrotado. Sim. Talvez algum de vocês se identifique com situações semelhantes a essa aqui. Verdade. Mas nós precisamos orar antes de começar a falar sobre esse assunto. Amém. Vamos orar um pouco, né? Vamos Sim. fechar os nossos olhos, invocar o nome do Senhor nesse momento, por Amém. todas as famílias da igreja e do Brasil. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse programa. Sim. Que vem nos ajudando dia após dia. Amém. A trabalhar mais com a Tua Palavra. Sim. A reconhecer aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim. Sobre o nosso casamento. Sim. Sobre o nosso relacionamento com os irmãos. Sim. Com a edificação da igreja. Sim, sim. Senhor, abre o nosso coração. Sim. Para receber a Tua Palavra. Amém. E também ajudar os irmãos naquilo que for possível em relação à sua vida familiar. Sim. Queremos ter famílias fortes e saudáveis. Sim. Oramos por todas as famílias nesse momento. Verdade. Aquelas que estão tendo problemas, dificuldades, estão passando por provações. Sim. Que o Senhor nessa manhã possa sustentar Amém. essas pessoas e o seu casamento. Restaura, Senhor, a vida familiar dos irmãos. Restaura, Deus. Restaura em cada lar nesta manhã. Amém. Entra, Senhor, nos corações dos casais. Sim. E modifica, transforma. Ó Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, como nós estávamos falando sobre Sim. essas questões, né, financeiras e tudo mais, a gente acha muitas vezes que isso é o ponto principal. E Central. na verdade, não é. É preciso que você tenha em mente de que a felicidade não se compra com dinheiro. A felicidade não é um momento. A felicidade não é uma coisa que aparece de vez em quando e a gente fica feliz. Não, a felicidade é Cristo. Amém. Cristo é o centro da felicidade. Ele é a felicidade. Sim. Sem Cristo não tem sentido a nossa vida. Sim. A nossa vida é vazia. Não tem sentido. Mas quando estamos em Cristo, tudo para nós é muito bom. Se tiver dinheiro, ótimo. Se não tem o dinheiro, mas tendo Cristo, Deus resolve a situação. Amém. Conheço muitas famílias pobres que vivem muito felizes. É verdade. Conheço muitas famílias ricas que também vivem muito felizes. Sim. Mas por quê? Porque Cristo é o centro da vida deles. Amém. Não é verdade isso? É isso aí. Eu tenho visto isso no meio social das pessoas que conhecem o Senhor, das pessoas que amam o Senhor e têm um casamento sólido. Verdade. Espero que você tenha um casamento sólido. Mas se você tem um problema no casamento, você chegou no momento certo. Sim. Sintonizou agora no nosso canal. Portanto, Verdade. se inscreva e dá um like, que vai ser muito bom esse programa de hoje. Verdade. O programa de hoje quer justamente trazer essa reflexão e essa pergunta para a sua vida conjugal. Você precisa se perguntar qual o centro do seu relacionamento. As coisas convergem para quê? Qual é aquilo que segura todas as outras partes do seu relacionamento, né? Qual o centro de aquilo ali? Tudo ali converge para quê? Então, muitas pessoas e muitos casais fazem o centro
da sua vida conjugal, como a Ademar compartilhou. Sim. O seu trabalho, a questão financeira, ou então o entretenimento, ou então os seus filhos, muitas vezes, Ademar, é engraçado, né? Pode se tornar o centro, né? É verdade. A vida do casal fica rodeando para aquilo ali. Mas nós queremos hoje trazer para vocês a seguinte reflexão. Todas essas coisas em si, elas têm uma fragilidade muito grande. Se você torna qualquer uma delas o centro, isso do seu relacionamento, o seu relacionamento a longo ou até curto prazo, ele está enfadado a sucumbir. Sabe por quê? Porque você não será possível sustentar. Se você tem os seus filhos ou então o dinheiro, alguma coisa como centro do seu relacionamento, tudo converge para aquilo ali. Tem um momento que a pressão da vida, a vida está sempre, Ademar, nos trazendo várias pressões e fazendo com que todos nós possamos sucumbir diante daquilo ali. Então, se você não tiver o centro correto, aquela pressão vai fazer com que você estoure, né? Sim. Assim como o aro de uma bicicleta, né? A roda. Fala pra gente, Ademar. Eu achei muito interessante essa questão da bicicleta. Sim. A bicicleta, para ela manter o equilíbrio, ela precisa dos pneus cheios, né? Pneus cheios. Os pneus cheios. Visualiza aí. Tem a roda, e tem o aro e tem o cubo. O cubo ali que é o centro. Então, o aro precisa todos estar sincronizado dentro de uma dinâmica que não haja empeno, não possa ficar empenado, tem que ficar 100% rodando sem oscilação, porque senão desmancha, né? Ela queda. Eu já vi muita gente botar peso em bicicleta, andar, daqui a pouco virar um 8. Por quê? Porque os raios não estavam apertados direitinho, não estava flexionado, tudo certinho. Então, quem leva o peso de tudo isso, onde é distribuído, é o cubo. Aquela parte o cubo precisa ser um material resistente, tem umas esferas lá, um eixo, que ele vai rodando. Então, se tudo estiver em sincronia, tudo sincronizado, né, ela roda sem nenhum desgaste e o peso pode colocar dentro da possibilidade de cada roda. Cada roda tem um peso, tem um quadro, tudo tem um peso. Você não pode botar numa bicicleta que é para criança um peso de 180 quilos, porque vai quebrar, o cubo não vai aguentar, não é isso? Então, essa pressão que é exercida no centro, ela é muito importante para aguentar o peso. E muitas vezes no casamento a gente faz isso. A gente coloca determinado peso em determinadas situações que ali o cubo não aguenta, né? A roda acaba se desequilibrando e causando um dano na bicicleta. Não é que o nosso casamento seja uma bicicleta, nós estamos aqui pegando um exemplo para falar para você como tem sido a pressão do seu dia a dia com o seu cônjuge, como é o relacionamento. Quando você chega em casa, que tem casais que tem alguns problemas assim, por exemplo, o marido chega do trabalho, gosta de assistir televisão, mas a esposa acabou de colocar no sofá lá um cobertor, uma coisa, não quer que ninguém sente. O cara não sabe que aquele negócio está lá, arrumado lá só para a beleza do sofá, da sala. Ele vai tomar banho primeiro. Vai tomar banho, você nem chegou em casa, já vai sentando no sofá, acabei de colocar uma coisa. Você já viu desse tipo, né? Tem dessas coisas. Isso, no dia a dia do casamento, se torna uma pressão muito grande. É verdade. Porque o cara quer chegar em casa e descansar. Mas a esposa, o que é que falta, Lucas, nessa situação? O diálogo. É verdade. É o diálogo, irmãos. É preciso sentar e conversar para entender essas coisas. A esposa está preocupada muito com a casa, então o seu centro está pressionado, porque a casa teve que arrumar, o sofá, teve que botar um pano. Então ela espera que o marido, ao chegar em casa, fale, como a casa está limpa, o sofá está isso. Mas ele não está nem aí, ele chega lá e senta com a roupa toda suja, cheia de coronavírus. Isso dá uma pressão muito grande. Então é preciso que o cônjuge ele tenha esse sentimento de não levar isso muito a sério, não leve essas coisas muito a sério, não vale a pena. Proteja seu casamento, lute por ele, é bom ser casado, é bom demais.
A vida conjugal, ela tem que estar muito bem relacionada com Cristo e a sua palavra. Isso pesa também muito, irmãos, a falta de comunhão com o Senhor. Sim. E a falta de conhecimento da vontade de Deus. Isso também ajuda, né? Essa falta ajuda no mau casamento, vamos dizer Verdade, assim, sim. um mau relacionamento. Senhor Quando Jesus. você conhece o desejo de Deus, conhece a vontade do Senhor, Amém. e você está ligado àquilo que o Senhor deseja, o seu casamento se torna uma bênção. Sim. Porque o casamento nada mais é do que um símbolo da igreja. Sim. Então, quando você tem uma vida da igreja forte, ativa, você está servindo ao Senhor, sua esposa também ali servindo ao Senhor, você sente que todo o ambiente onde você está é de grande felicidade. Uhum. Mas quando a pressão central está focada em um determinado item que não tem nada a ver com a vida, nem do casamento, nem da vida cristã, Sim. aí a bicicleta começa a ter problemas de Verdade. equilíbrio, né? Sim. Começa a ter problema de equilíbrio. Eu espero que você possa, junto com a sua família, seu esposo, sua esposa, vocês possam conversar para ver onde é que está o centro de tensão. Sim. No seu casamento. Às Sim. vezes uma bobagem, às vezes uma coisa pequena, Verdade. e está fazendo uma diferença enorme. O cubo não está aguentando, às vezes acaba uma esfera do cubo. Você já viu uma bicicleta, né? Não. Nunca viu? Não abriu assim? Tem umas esferas bem pequenininhas. Sim. No meu tempo de criança, a gente chamava de rolimã. Ela precisa de muita lubrificação, e ela tem uma tampa de borracha. Sim. Para impedir que a pedra entre, porque se a areia entrar ali, ela danifica a rolimã, e aí danifica toda ali, já a roda não presta mais, porque estraga o cubo completamente. Verdade. Então, no casamento, a gente precisa também essas esferas. Sim. Bem polidas, Sim. bem lubrificadas. Sim, o relacionamento está muito intrínseco nisso aí, né? Uhum. Você precisa conversar com sua esposa Verdade. sobre os assuntos do seu trabalho, Sim. não os problemas. Não leve os problemas do seu trabalho para casa. Sim. Leve as experiências que você teve de positivo no seu trabalho. Uma conversa com o chefe, uma conversa com o funcionário, ou com alguém da equipe que você vive em conjunto. Sim. A experiência, sim, você deve levar e compartilhar, porque isso fortalece e ajuda. Agora, os problemas de relacionamento que você teve lá, não leve para casa. Sim. Não leve essa discussão negativa para o ambiente familiar. E vice-versa. Também não leve os problemas familiares negativos para o ambiente do seu trabalho. Não faça isso. Verdade. Né? Por isso que a gente precisa estar centrado na Amém. pessoa de Cristo. Amém. Centrado nele. Porque quando a gente está assim, todo o nosso dia será um fluir de vida. Amém. Né? E interessante você falar essa questão do exercer a pressão, né? Vejam, essa figura da bicicleta traz para nós essa reflexão. E como é que a gente pode exercer sobre o cônjuge, sobre a questão, essa pressão inadequada? É através de críticas, cobranças, entendeu? Então, exigências, você exige tanto do cônjuge, você se sente dono dele, está sempre dando ordens, é desse jeito. Tudo aquilo ali vai trazendo uma pressão muito negativa e essa estrutura, ela não aguenta. E em alguns casos, Ademar, causa um dano irreversível. É o que você falou, é você pegar uma pessoa de 120 quilos e colocar sobre uma bicicleta infantil. Então, ele vai danificar a estrutura ali da roda. Então, nós precisamos também ser sensíveis, né? Ver o quanto de pressão, como é que você coloca essas coisas para o seu cônjuge. Como a Ademar falou, o diálogo é a chave, sabe? Isso. Irmãos, um casal que não dialoga, não conversa sobre... Muitas vezes a gente precisa ter essas conversas mais difíceis, né? Ter a capacidade de ouvir o outro, se colocar no lugar. Tudo isso ajuda a gente lidar com essas pressões. Se você se coloca como sempre aquele que eu vou dar a ordem do meu jeito, as coisas nunca vão mudar. Né? É verdade. Mas a gente precisa sempre colocar. E de uma forma prática, você perceber que Cristo é o centro da sua vida, colocar centro do casamento, tem práticas, Ademar, que
que exemplificam isso. Então, Sim. um casal que ora junto, Sim. um casal que prioriza a reunião, tudo isso são demonstrações práticas. Sim. Cristo, eu estou dando espaço a Cristo que ele deve. Você que encoraja o seu esposo a desfrutar a palavra. Quando nós estamos nessa esfera espiritual, Cristo de fato se torna o centro e nos ajuda a lidar com as pressões. É verdade. Porque ele vai, Ademar, acalmando nosso coração, Sim. nos ensinando a calar quando a gente deve, falar quando a gente deve, entendeu, irmãos? Então, olha que importância, Ademar, ter Cristo como centro. Ele é essa lubrificação que você falou, que permite ali com que as engrenagens e a questão, ela flua de uma forma, né, natural, normal, sem peso, né? Isso. Mas é Cristo, irmãos, que faz isso no nosso coração, né? E é dia a dia que isso acontece, tá? Só para terminar meu pensamento nessa parte, o casamento tem que ser um lugar muito importante que a gente use a palavra empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Nós precisamos ter essa capacidade. Sim. E muitas vezes perceber que mesmo tendo empatia, vai haver embates, né, Ademar? Vai haver um dia que a gente está mais nervoso, traz uma coisa ali, isso. A esposa também está passando por um momento. Sim. Por isso que o Senhor criou o perdão, por isso que nós temos que voltar ao Espírito, né? Por quê? Porque ele sabia que haveria embates, que o mundo faz muita pressão sobre nós, né? Verdade. Mas, aleluia, o Espírito é esse lubrificante ali que vai trazendo para nós de volta à normalidade, vai fazendo com que a gente perdoe, né? Sim. Então é muito importante. Faça essa pergunta. Na sua vida como casal, como é que está demonstrado que Cristo é o centro realmente do nosso casamento? Verdade. Que práticas, qual viver que isso está sendo expresso? Sim. Isso é uma reflexão importante. Muito importante. Porque sabe o que está acontecendo, Ademar? O inimigo coloca muito, principalmente para casais jovens, eu quero falar agora. Você se casa e passa a viver a vida ali para dois. Vamos cumprir os nossos sonhos, vamos fazer as coisas, vamos curtir juntos e esquecem muitas vezes de Cristo. Esquecem do propósito de Deus. Isso. E isso está enfadado com o tempo, como eu falei a vocês no início, está enfadado ao quê? A nós terminarmos em ruína. Sim. Então, ter Cristo como centro é muito importante. Outro detalhe sobre a questão, voltando à questão da roda. Sim. Na roda tem os raios. Os raios é que faz a distribuição do peso. É milimétrica, né? Sim. Porque aquilo é bem feito, aquilo tem uma física que calcula tudo certinho para sustentar. Esses raios, isso mostra que no casamento deve ter também uma distribuição, né, de responsabilidade. Muito bom, muito bom. De fantástico. Responsabilidade. Sim. O que acontece hoje em dia? Hoje, no passado, o marido trabalhava e a esposa ficava em casa cuidando dos filhos. Isso era a família tradicional, né? Era muito comum isso. Mas depois a esposa começou a assumir responsabilidades. Hoje tem esposa que vai para casa e o marido vai trabalhar e o marido é que fica em casa. Das coisas inverter os valores. Sim. Isso gera uma série de conflitos. Verdade. Uma série de conflitos. Porque a esposa começa a falar, chamar o marido de preguiçoso, que ele não tem o que fazer, ela que sustenta a casa, começa a falar coisas que vai danificando o raio. Verdade. A distribuição vai sendo comprometida. Sim. E aí o que acontece? A roda vai empenar. Vai ter problema. E com isso vai forçar o centro. Verdade. Aquilo vai passar a ser o centro da força dessa roda. Sim. Então, o que acontece? Essa distribuição ela deve ser feita de uma maneira muito bem conversada, vamos dizer assim. Verdade, sim. Porque tem esposa que gostaria que o marido fosse um cozinheiro, não sei o que faz muita coisa. Não force a barra. Se seu marido não sabe cozinhar, não bota ele lá na cozinha que não vai dar certo. Vocês vão ter problema. Verdade, verdade. Então, tem outras maneiras. Isso acaba trazendo para o casal uma série de problemas, de tensões e causa muita ansiedade. Verdade. Hoje, os maiores problemas da humanidade depois da depressão, chama-se ansiedade. Amém, é verdade. As pessoas estão muito preocupadas com o futuro. As pessoas estão muito preocupadas com o trabalho, a cobrança do trabalho, com o chefe, com não sei o quê, é a moda, é tanta coisa. Graças a Deus que nesse dia de pandemia as mulheres não têm ido para o shopping, não têm gastado muito dinheiro nessas coisas.
Mas isso gera conflitos, gera gastos desnecessários, geram conflitos. Sim. Então, como apaziguar essa situação? De que maneira nós vamos apaziguar? Sim. Orando. Amém. Orando, parando para orar, Senhor, veja como é que está a nossa situação, o nosso... Sim. Faz de conta que você está numa roda, né? Que seu casamento é uma roda, como é que está os raios. Muito Coloque bom, raios de bênção no seu casamento, raios de bênção, invoque o nome do seu, cante dentro de casa, chame seu esposo para orar, para ler um livro, para assistir um programa bom, né? Tem tantos programas agora, tantas lives. Faça um curso, aprenda alguma coisa, aprenda uma coisa nova. Isso facilita e o raio começa a se fortalecer. Amém. Né? E manter a bicicleta em equilíbrio. Muito bom, muito bom. Então, cuidado, a ansiedade hoje é um problema muito sério, inclusive já é um assunto que tem sido tratado no meio dos jovens, né? Sim. Porque até os jovens estão tendo muitos problemas de ansiedade numa idade tão tenra. Né? E muitas dessas causas advêm do próprio casamento. Sim. É o problema familiar que está afetando a vida do seu filho. Seu filho está passando por uma dificuldade, você não dá a devida atenção, entra em ansiedade você e ele também. Então, ore, busque o Senhor, busque ajuda espiritual com aquelas pessoas que você tem confiança. Abra seu coração. Fale para eles, peça ajuda, irmãos. O casamento, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. O casamento é algo muito importante. Valorize o seu casamento. Vale a pena investir nisso. Vale a pena. Tenha muito cuidado. Amém. E eu só reforçando também o que você falou, Ademar, é isso aí. Cada um tem hoje a vida moderna, ela coloca as famílias numa configuração realmente diferente, né? Muitas vezes é o esposo, a esposa só que trabalha, o esposo está em casa, os dois trabalham, então, mas vocês precisam, através do diálogo, chegar a essa comunhão para ver como essa distribuição dos raios, e como a Ademar falou, quais são os raios de bênção que a gente deve colocar para fortalecer essa união, tá bom? Tudo isso é muito importante. Eu quero convidar você, chame o seu cônjuge para fazer esse exercício, para você perceber. Como eu falei, o diálogo é muito importante nesse momento, né? Que responsabilidades você tem pegado, meu amor? E essas aqui, como é que a gente pode dividir? O que eu sou bom? Muitas vezes o inimigo quer colocar um sentimento de competição. Ele é melhor que eu, não. Vocês têm que lembrar que Deus nos fez um, Ademar. Os dois são uma carne agora. E vocês juntos produzem muito mais. Então, aquela coisa que é uma fraqueza da sua esposa, do seu esposo, você não pode julgar ele. Você tem que fortalecer os pontos fortes. Se seu esposo é bom de limpar, então dê a ele a oportunidade para limpar. Se seu esposo é bom de cozinhar, dê a ele. Não fique pressionando ou criando expectativas, né? E assim a gente vai ter uma vida conjugal. Use a habilidade do seu esposo a seu favor. A seu favor, sempre isso aí é assim. Eu gosto muito de fazer as coisas em casa, de consertar as coisas. Então, a minha esposa já sabe, quando tem alguma coisa quebrada, ela dá para quem? Para Ademar. Para Ademar, para consertar. Então, é isso aí, você tem que aproveitar o potencial que sua esposa tem. Amém. E aproveitar o que seu marido tem de melhor e valorizar. Aleluia. Valorize o que seu cônjuge tem, o que ele tem de melhor. Valorize, coloque na presença. Aqueles problemas que você acha negativo no seu marido, antes de olhar para ele, olhe para os seus. Amém. Olhe para os seus, as suas falhas, as suas fraquezas, suas dificuldades, porque ele também está olhando. Então, ao invés de você criticar dele, ore para que o Senhor melhore as suas. Amém. E vice-versa. Assim será muito mais saudável a vida cristã e a vida conjugal. É simples a vida de casamento. Agora, uma coisa, né? Aproveite bem seu marido e sua esposa, que vale a pena. A gente vai ficando velho, a gente vai valorizando as coisas. É verdade. As coisas pequenas. Amém. Quando a gente é jovem, a gente não se preocupa com isso. Mas quando a velhice vai chegando, a gente vê quão importante é a pessoa que está do nosso lado. Amém. Tem problemas? Tem problemas. Se não tiver problema, não vale a pena essa vida. Faz parte. Faz parte. Então, meus amados, muito obrigado. Amém. Você ter nos assistido até esse momento. Queremos agradecer a todos vocês. Passe esse vídeo para outras pessoas. Nós agora vamos encerrar com a oração para você e para seu cônjuge. Amém. Amém.
Ó Senhor, te louvamos, Senhor, por esse momento. Amém. Que o Senhor tem trazido luz, Senhor, sobre a nossa vida conjugal. Amém. Queremos abrir o nosso coração, o nosso relacionamento. Amém. Para que o Senhor seja o centro, Senhor, Amém. de toda a nossa vida conjugal. Amém. Abençoa os ouvintes, Senhor, nesse momento. Amém. Todos os casais, que eles possam ser renovados. Amém. Que eles possam encontrar na Tua pessoa, Senhor, Amém. o centro do seu relacionamento. Amém. Para de forma que a sua vida, Senhor, de casal seja uma vida edificante. Amém. E que a sua família, Senhor, ela possa ser restaurada. Amém. Ó, abençoamos todos os casais desse Abençoamos. momento. Senhor, dá a eles o Teu Espírito. Amém. Para que eles possam prosseguir em Tua presença e ter um casamento saudável. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Não esqueça Obrigado. do like, de se inscrever no canal e divulgar para nós, tá? Divulga aí para aqueles casais amigos, tá bom? E nos encontramos sábado às 9 horas. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.